A ação do PT acusa Jojo Todinho de difamação por ter dito em entrevista que teria recebido uma oferta de R$ 1,5 milhão para fazer campanha por Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022. Teve um novo capítulo. Eita, tem reviravolta? Será que deu ruim? Pra quem? Pro PT ou pra Jojo Todinho? Vou perguntar pra Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, deu ruim pra qual dos dois? Então, Sofia, se eu contar agora não tem graça, mas Ok. tem uma novidade, tem uma novidade. Não, na verdade, ainda não deu ruim, mas tem uma novidade que é uma novidade bem interessante. A gente precisa lembrar uma coisa, né? A Jojo Todinho, ela tem uma defesa muito ruim, só que do ponto de vista da Defensoria Pública, do Ministério Público, a Jojo Todinho já não teria, não Defensoria, perdão, Ministério Público, a Jojo Todinho não teria cometido um crime de difamação contra o PT. Essa é uma orientação do Ministério Público do Rio de Janeiro. Isso quer dizer alguma coisa de forma efetiva? Não. Mas o Judiciário, a Justiça do Rio de Janeiro, nesta semana, teve uma decisão que foi um pouco interessante nesse ponto de vista. Sofia, eu vou te pedir para trazer a matéria da Metrópolis, da Fábia Oliveira, a coluna da Fábia, que conseguiu com exclusividade a informação, e aí eles trazem, né? A coluna descobriu com exclusividade que a batalha judicial entre o Partido dos Trabalhadores, o PT, e a influenciadora ganhou desdobramentos. E a coluna fala que teve essa reviravolta, isso porque o caso acaba de ganhar uma casa nova, né? Uma nova vara. Na quarta-feira, dia 26/11, o juiz Antônio Alves Cardoso Júnior, da 28ª Vara Criminal da capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, decidiu, esclareceu haver um conflito de competências no caso. Segundo o que dito pelo juiz, a competência para julgar crimes de discriminação na internet é fixada com base no local onde o delito se consumou, onde o delito foi Difamação. feito. No caso, difamação, perdão, isso. No caso concreto, o PT acusou a Jojo de difamá-lo durante uma entrevista que concedeu ao podcast Conversa Paralela, sim, aquele podcast do Brasil Paralelo. E o conteúdo foi transmitido ao vivo no canal do YouTube da empresa do Brasil Paralelo. A empresa que disponibilizou o conteúdo ofensivo ao PT tem domicílio na cidade de São Paulo. Diante disso, o juiz decidiu declinar a competência para julgar o processo para uma das varas criminais do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, houve essa modificação domiciliar do processo. No próprio dia 26, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro manifestou ciência dessa decisão. Jojo Todinho e o Partido dos Trabalhadores foram intimados, né, serão intimados, a gente não sabe se eles já receberam o ofício, mas certamente vão receber o ofício, isso vai acontecer, essa migração. A mudança de foro anuncia um novo capítulo desse o que foi chamado de polêmico embate. Eu não vejo nem como polêmico, nem como embate, mas desse caso, que é um caso do seguinte: a Jojo vai no podcast e afirma que foi convidada para algo que o PT disse que nunca chamou. E, querendo ou não, isso deixa uma ideia de que seria interessante para o PT ter a Jojo Todinho, uma pessoa que politicamente nunca se uniu àquela legenda. Daí a ideia de difamação, porque é uma ideia totalmente contrária ao que a Jojo vende, é totalmente contrária do que o PT possui. No entanto, o PT tem quaquá, né? Então a gente não sabe ao certo se de fato, né, Jojo é tão averso assim ao que o PT defende. Vou repetir: o PT tem Washington Quaquá. Pesquise quem é Washington Quaquá, pesquisem o que o Quaquá fala, depois a gente debate mais sobre isso. E aqui, ainda só para trazer uma coisa que a Metrópolis, a coluna da Fábia traz, Sofia, eles lembram, né, que vale lembrar que antes do anúncio da nova rota, o Ministério Público do Rio de Janeiro deferiu a rejeição da ação e afirmou não haver justa causa na trama, uma vez que a influência não teria especificado a conduta do Partido dos Trabalhadores ou ofendido a sua reputação. Como eu lembrei, o Ministério Público do Rio de Janeiro decidiu que não haveria necessidade dessa queixa, que não precisaria seguir a ação. E aí, vamos ouvir o que a Jojo Todinho fala, Sofia, porque eu acho que a gente precisa lembrar sempre
o que a Jojo Todinho falou, porque ela entendeu, inclusive, antes mesmo de falar, ela pergunta a empresária lá se ela pode falar, a empresária diz melhor não, e ela continua falando, e ela diz, isso aqui vai dar polêmica. Ela sabia o que ia acontecer, a repercussão que isso teria. Vamos ouvir, Sophie. Mas você já teve alguma proposta para apoiar algum político? Já tive. Conta pra nós, Jojo, que essa história é boa. Essa é bomba, essa vai viralizar. Posso falar, Renata? Não falo. Renata! A Renata falando que não. miando o nosso podcast. Sem problema, já tô me atacando, eu falo mesmo. Já tô me atacando, eu tenho que falar mesmo, que eu não falei, não contei. Me ofereceram 1,5 milhão pra fazer campanha quando o Lula veio candidato a presidente. Eita! Eita, Jojo E eu falei que Todinho. não. Foi só pra você que isso foi oferecido? Não, pra várias pessoas. Muitas pessoas. Todos os artistas que fizeram campanha política ganharam money. Mas como é que foi? Te ligaram, te mandaram e-mail? Conta um pouco mais aí. Pra não deixar rastro, ligaram, marcaram um almoço, falaram que era trabalho. Quando eu cheguei lá, Era pra isso. apoiar... Eu falei, desculpa, gente. Pra apoiar o Lula não na vai- época não vai das rolar. eleições. Isso aí. Porque eles estavam pegando o quê? Os influencers, alguma coisa? Todas as pessoas que fizeram campanha, páginas de fofoca, que me atacam, todo mundo ganhou dinheiro pra fazer campanha. Não era um todo mundo movimento... E eu não aceitei. simplesmente- Se pra mim ofereceram 1,5 milhão, imagine pra outras pessoas o quanto ganharam, né, gente? Cara. Quanto não só ganharam, quanto continuam ganhando. E aí? Cara. E da direita, teve alguém, assim, Nunca. que se aproximou, querendo que você... Não. E você tem alguma Pronto, pretensão? Sophie. É isso. E aí tem sempre aquela questão, né, Sofia? O que é que a gente acredita que de fato aconteceu, né? A Jojo, ela afirma que foi alguém do PT, que ela chegou lá e disse não vou fazer campanha para vocês. Mas o que o Ministério Público acredita é que, ao falar que era alguém do PT, mas não citar o nome, ela não cometeu nada em relação à injúria, porque ela não precisa provar que ela foi convidada. Tá tudo certo ela falar qualquer coisa. Inclusive, Sofia, a gente precisa lembrar que o Brasil é um país em que, infelizmente, a gente tem muitas pessoas continuando proferindo fake news, divulgando fake news, e até de forma institucional. O Brasil, durante Bolsonaro, foi um país que que divulgou fake news de forma institucional. Porque a cloroquina foi isso. Vamos utilizar a cloroquina porque ela funciona. Isso é uma fake news institucional. A gente precisa entender que aconteceu muito, mas não deveria acontecer. E as pessoas que não conseguem, né, que as pessoas que dão informações que não são corretas, que tentam, de alguma forma, tirar a honra de alguém, deveria ter algum tipo de responsabilização. Mas ela não tem, inclusive, talvez não tenha, e aí a gente vai entender se é ou não é. A gente vai saber agora o Tribunal de Justiça de São Paulo se eles vão continuar com isso ou não. E a gente tem só mais um trechinho, Sophie, que é dos advogados da Jojo tentando defender a fala dela, que é uma cena maravilhosa. Inclusive, fiquem à vontade para dar risada, porque eles dizem que o PT teve uma interpretação errada. O problema foi a interpretação de texto do PT, pelo que a Jojo falou, viu, Sofia? Oi, amores, boa tarde. O tão esperado dia 18 chegou e, representada pelos meus advogados Bruno e doutor Sérgio Figueiredo, vim aqui dar um esclarecimento do que foi hoje. Bom, hoje, na verdade, foi uma vergonha, porque o PT demonstrou uma completa falta de interpretação de texto e desconhecimento legal. Por quê? O artigo 139 do Código Penal, a difamação movida contra a Jordana, exige um fato concreto e uma pessoa determinada. Na oração, me ofereceram, não há sujeito determinado, portanto, inepta a queixa-crime movida pelo PT contra a Jordana. Exatamente, e aí corroborando ainda, a gente vai estar apresentando os esclarecimentos iniciais para o promotor, para que ele possa, né, ter um entendimento até mais amplo daquilo que o doutor Bruno está colocando aqui. E logo, logo nós teremos aí o resultado dessa queixa-crime, né, completamente inepta. Difícil, viu, Sofia? A gente vai continuar acompanhando esse caso, porque a gente precisa saber quem está certo nessa história, quem vai ganhar essa ação, será que é o PT? E tem, né, toda uma linha bolsonarista, o pessoal do chat estava até comentando aqui,
que em São Paulo também, né, o judiciário é muito bolsonarista, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, no Brasil inteiro, o judiciário, ele tende a ser, né, masculino, branco, de classe média alta, com uma tendência, né, de direita, menos progressista. Isso é no Brasil inteiro, então a gente não sabe, pela perspectiva do judiciário, o que pode acontecer. Tem muita água que vai rolar ainda, mas eu acho até mais fácil o PT ganhar em São Paulo do que no Rio de Janeiro, viu, Sofia? Fica aí essa informação. Pois é, vamos ver. No mínimo é mais uma chance, né? Porque o PT já tinha perdido no primeiro momento. Então essa mudança de casa é uma reviravolta que a gente ainda não sabe se vai ter algum efeito, mas no mínimo é uma reviravolta, é uma chance nova aí para o PT. Essa defesa ela é simplesmente absurda, né? Uma defesa gramatical, basicamente. Mas de algum jeito colou no Rio de Janeiro. Agora vamos ver se vai colar em São Paulo também. Eu só tenho uma coisa, Dai, que você falou, né, que eu tenho uma interpretação diferente da sua. Não vou dizer que não sei qual de nós duas está correto ou não. Isso aí a gente teria que ver a defesa que foi feita por parte do PT. Mas você colocou que é difamação porque estaria atribuindo ao PT uma ligação com a Jordana, né? Eu vejo isso de outra forma. Eu vejo que a difamação porque a Jordana acaba dessa forma colocando que todo mundo que apoiou o PT apoiou por dinheiro. Quase como que se o PT não tivesse apoio orgânico. E talvez as duas estejam Mas corretas, foi aliás. isso. Eu não sei se Também foi isso. O processo ele fala sobre a difamação no caso dela dizer que foi convidada, de ter esse encontro e de atribuir o PT a pagamento a todos os artistas. Eles falam Ou disso seja, as também. duas coisas ao mesmo Também tem isso. tempo. Tanto Isso. por atribuir ao PT uma ligação a ela, quanto por colocar uma. Quem tá com o PT tá só por pão com mortadela, né? Só que esse pão com mortadela que custa 1.500.000. Mas enfim, vamos ver o que vai dar, porque assim, gente, ela falou, foi o PT? Não falou. Que foi alguém do PT? Não falou. Falou que foi o Lula? Não falou. Mas, gente, o contexto, né? O contexto todo dá a entender que foi alguém do PT que falou com ela. Vocês entenderam isso, as pessoas que estavam com ela no podcast entenderam isso e sabiam que podia dar problema, aliás. E ela ainda meio que já coloca uma defesa dela prévia de que, não, ligaram para não deixar rastro e depois pediram para encontrar pessoalmente. Como se não houvesse aplicativos para gravação de ligações, que aliás eu como jornalista uso, e como se não houvesse formas de você gravar uma conversa ao vivo, né? Aquilo ali ela já colocando não tenho provas. Ela basicamente já meteu um não tenho provas antes de falar. É uma coisa incrível. Mas enfim, vamos ver se vai pegar ou não. Ficamos por aqui, Dai. Pessoal que está assistindo ao vivo, um recadinho antes da gente ir embora. Dê uma olhada aqui. Vocês estão vendo QR Code. Vão lá no QR Code, escaneia o QR Code ou entra no link que está na descrição do corte, que vocês vão ter chance de aproveitar até 70% de desconto nas lojas da Insider, somando a promoção do QR Code com as promoções que já estão na loja, para conseguir essas roupas lindíssimas da Insider. Mas, gente, é só até o final da semana. E, pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias no Plantão do Meteoro.